Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder a mais uma questão de um querido dentre vocês. Ele diz o seguinte: gostaria de sugerir um vídeo sobre a morte. Eu perdi meu irmão recentemente e apesar de estar em paz, me dói ver a dor da alma que meus pais sentem. Sou um grande fã do seu trabalho e já tive alguns insights sobre a morte nos seus vídeos O Dramalhão e a Dor da Alma e o vídeo Apego e Perda. Mas gostaria que trouxesse esse tema à luz da consciência, assim poderia compartilhar com meus pais. Quem sabe levar algum conforto. Agradeço desde já. Gratidão toda minha, meu caro. Vamos lá. Gente, medo da morte, vou começar por aí, pelo medo da morte. Medo da morte é caracterizado, é lógico, por um impulso biológico de preservação do indivíduo, isso é natural, é da nossa natureza. Quando esse medo vai mais a fundo, mais fundo do que o simples medo da morte no sentido biológico, em geral é o seguinte: a pessoa tem medo da morte porque na verdade sente que não viveu tudo o que precisava viver. É claro que todo mundo sabe que nunca vai viver tudo o que tem para viver, nem que a nossa vida durasse 300 anos, 500 anos, 1000 anos. Não, é praticamente impossível, não é? Agora, tem aquelas pessoas que são alvo do nosso amor, com quem, por uma razão ou outra, nós não vivemos totalmente o amor que sentimos por essas pessoas. Por um monte de razões, não necessariamente razões ruins, limitações da própria vida, não dá para estar toda hora junto. Às vezes nós temos restrições também no que se refere à expressão do nosso amor pela pessoa. Não só a expressão no sentido de dizer eu te amo, ou de declarar de outras formas, verbalmente, o nosso amor, mas também de praticar com atos o nosso amor de uma forma satisfatória. Ou seja, de forma que expresse tudo o que sentimos, ou o mais próximo possível de tudo aquilo que sentimos. Agora, quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não medita, quando a gente não tem contato com a gente mesmo, a gente sequer sabe desse detalhe tão importante que é impossível, praticamente, como eu falei no começo, a gente expressar e vivenciar todo o amor que nós temos pelas pessoas que amamos. Então fica sempre algo por ser feito. A gente fica sempre no débito. Não deveria. Por que que não deveria? Se eu medito, se eu tenho contato com a minha essência, se eu tenho contato com o meu ser, se o canal entre meu ser e meu ego está aberto, o meu ego sabe ser uma ferramenta, o meu ego não fica agindo com base no medo nem insegurança, não tem esses sentimentos terríveis de mágoa, vingança, sem esse contato com o ser, fica muito mais difícil eu perceber que o ego tem essas limitações e que no momento em que faço uma meditação, eu entro em estado de amor com todo o universo. Quem medita, que está me ouvindo aqui, sabe do que eu estou falando. Mesmo você que está começando a meditar, você já experimenta, uma vez ou outra, estados bem próximos disso. Em meditação é como tudo, a gente não faz bem o que não faz muito. Então, na medida que você vai meditando cada vez mais, se dispondo ao treino, você vai aprofundando o contato, o seu contato com o seu próprio ser. E aí vem o que vem lá do ser? A sabedoria. Dentre todo esse conjunto de percepções que compõem a sabedoria, vem sim a percepção de que não dá para viver no ego todo o amor que a gente sente, é impossível. Mas que no ser dá para viver. Então, se você perdeu um ente querido, por exemplo, ou simplesmente perdeu contato com uma pessoa que você nem sabe onde está mais, mas que você ama, faça uma boa meditação, ou treine a meditação para você aprofundar cada vez mais e, com isso, ser mais capaz de vivenciar todo esse amor que você sente por aquela pessoa. Na verdade, você estará vivendo bem próximo de todo o amor que você sente por tudo, por todos, inclusive a princípio, a começar, por você, de preferência, não é? Acontece isso, a gente querendo ou não, acontece isso. Quanto mais você medita, quanto mais você dá a passagem para o seu ser, para a energia da sabedoria, da sua essência,
mais em harmonia você fica com você e com todo mundo, e com tudo, com todos. Então você começa a vivenciar, por exemplo, muita gente, não estou dizendo todos, muita gente que não acredita em Deus passa a ter uma vivência divina, que é a experiência de estar com aquilo que a gente chama bem pequenamente de Deus. É uma coisa que só quem faz sabe, só quem pratica sabe. Mas eu digo, se você começa a praticar sua meditação, daqui a pouquinho você está nessa condição. E desde este lugar, quando você percebe que você tem mais uma sala dentro de você, que é a sala onde de fato você existe, aí é outra coisa. O ego passa a ser uma ferramenta, ele sempre é uma ferramenta, mas você o percebe como ferramenta. Até o ego fica mais tranquilo, fica menos inseguro, menos medroso, porque ele adquire uma confiança que ele não sabe de onde vem, mas vem na verdade da sua essência. Percebe? Então, o medo de morrer diminui. Isso não quer dizer que na hora da morte, biologicamente, você não vai ter o instinto de medo e, claro, o impulso de sobrevivência a qualquer custo. Isso é biologia natural, que bom que a gente tem isso para preservar o indivíduo, é essencial. Mas você não tem aquele medo existencial. Espero estar me fazendo entender. Você não tem aquele medo existencial da morte, que é aquela coisa, é uma tristeza profunda e que em geral leva à depressão, porque praticamente no nível do ego não tem o que fazer. O ego não tem a solução para essa questão, porque não é para o ego ter essa solução. A solução é você entrar em contato com você, fazer a sua meditação, o seu silêncio, experimentar o Deus dentro de você. Muitos religiosos, muitos iluminados falaram que Deus está em você. O Cristo falou, vós sois deuses. Então, com a meditação você experimenta isso. E você perde um monte de medos, que não são os biológicos, esses são importantes. Um monte de medos inúteis, que só servem para paralisar a sua evolução, o seu crescimento. Percebe, gente? Então, o grande consolo para você que perdeu uma relação, você perdeu o contato com uma pessoa, você perdeu o convívio, quer seja por morte, quer seja por afastamento, e você ama a pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é praticar a sua meditação. Ah, mas eu não sei. Ah, mas desculpa não falta, gente. Se eu for ficar falando aqui das desculpas, eu vou ficar aqui até amanhã e talvez não consiga me expressar completamente. Desculpa não falta. Ah, mas a meditação não é nada, eu fico quieto, parado lá. Exatamente. O seu ego fica paradinho, quietinho. Aí o que acontece? Aquela energia que fala no silêncio com você, ela se expressa. E é só no silêncio do ego. Esse ruído, essa bagunça, essa barulheira que o ego faz, obstrui não a existência do ser. Muito pelo contrário, está muito bem, obrigado sempre. Mas obstrui o contato. Por quê? Porque fazendo barulho, o ego não escuta. Escutar é bem entre aspas, que é, na verdade, o seguinte: o ego não sente a presença do ser nele mesmo. A mente, quando eu falo ego aqui, o ego existe em 3 níveis: o físico, o emocional e o mental. Me refiro sempre, neste vídeo aqui, quando estou falando, ao ego mental. A mente hiperativa, enquanto hiperativa, é muito difícil ter um contato com o ser, a não ser quando dorme com um problema e acorda com a solução. É porque dormiu, porque ficou quieto. Quando acorda, a mente ainda está bem atrapalhadinha e tal, então está num momento muito legal para fazer uma meditação e para ter uma intuição. E a forma como, vivo repetindo isso aqui nos vídeos, mas nunca é demais, a forma como o nosso ser fala com o nosso ego, a forma como o nosso ser nos dá a entender que tudo bem, você não tem mais o contato físico com a pessoa, mas você tem o contato energético com essa pessoa. Para quem acredita em reencarnação, eu acredito, você continua tendo contato com a pessoa, basta que você esteja nesse estado sagrado, que não tem a ver com religião alguma.
Não estou dizendo que não sejam boas as religiões, não vou julgar, não estou julgando, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do ato religioso, que é você se religar a você mesmo, ok? Aí, nesse estado, quando você está em contato com o teu ser, poxa, aí você tem a percepção de praticamente tudo que é importante para você. E você ouve, na verdade, como disse, entre aspas, ouve entre aspas, porque a sabedoria, o ser fala com a gente através da intuição, é silenciosamente. Você sente. Por exemplo, dá um exemplo bobinho aqui, que eu sempre falo aqui para me fazer entender. Você fez uma meditação, beleza, seus 5 minutinhos de meditação, 10, quando você quiser, no mínimo 5, recomendo. Você fez a sua meditação, acabou a meditação, então você permanece com a mente caladinha. Você abre os olhos e fica lá, esperando sentir alguma coisa, mas não esperando ansiosamente, porque aí você começa a criar um ruído da ansiedade e você obstrui a comunicação do ser com o seu ego. Você fica lá em estado de contemplação. E de repente você se vê bebendo água, você bebe água. Você se vê dançando, se vê escrevendo uma carta eventualmente para ninguém, uma carta eventualmente para a pessoa que se foi, para a pessoa em relação à qual você se afastou de você. Muitas vezes a nossa sabedoria sugere isso, escrever uma carta para aquela pessoa de quem eu sinto saudade, mas cujo contato por uma razão ou por outra é impossível ao ego. A mente, ao corpo e ao físico. Se você se afastou de uma pessoa, a pessoa se afastou de você, quer seja por morte, por inviabilidade de contato, por alguma razão, a essência da pessoa não se afastou de você, que é o importante, que é o que ela é, que é o que você é. Você é a sua essência. Seu nome é José, você está José. Você é um ser, você é a essência que habita o corpo do José temporariamente, é uma experiência temporária. Nessa vivência você cresce e sua essência, o seu ser, sai do ego. Quando você for embora, quando você morrer, ele sai muito mais luminoso do que quando entrou. Esse é basicamente o propósito da encarnação, para ser bem simplista nessa explicação. Aquele ser que habitava o seu amigão ali, digamos o Antônio, é o Zé Antônio, né? Então o Antônio faleceu, então o ser que habitava ali, o corpo do Antônio, ele está aí, ele continua, em algum lugar. Se você faz contato com ele através da amorosidade, você vai ter o melhor contato, você vai estar vivendo a melhor relação amorosa que você pode ter com esse amigão com o qual você não tem contato. Se você perdeu um parente muito querido, muito próximo, como um parceiro afetivo, parceira afetiva, filho, filha, ou pai, mãe, isso dói infinitamente mais. Então, claro, a gente vive o luto, a gente aceita as fases do luto, é importante consultar. O Google tem, você digita lá as 5 fases do luto, dá uma lida ali para você se acompanhar. Eventualmente procura uma terapia para ajudar nesse processo, que seria sensacional. Mas principalmente medita, minha amada, meu amado, medita. É tão legal que a meditação parece um atalho, não é um atalho, até porque não é fácil, tá? Não corta caminho, às vezes o caminho é um pouquinho mais longo, mas é muito eficaz. O seu ego vai precisar de uma terapia ou de um acompanhamento de alguma forma. Com o tempo você consegue ter essa relação amorosa com todas as pessoas que estão distantes de você. Então, um sentimento que você vai deixar de ter é aquela saudade dolorosa. Você pode ter saudade de ter vivido os tempos gostosos, relembrar com carinho, com alegria, com leveza, os tempos gostosos que você viveu com essa pessoa. Esse é o patrimônio da relação. As sombras, não, as tretas, os conflitos, as oposições bélicas, isso aí é o nosso lixo de cada dia. Nós estamos numa dimensão aqui que é dual, que tem treva e luz. A essência é luz. Então vamos viver a essência pelo menos por 5 minutos, 10, 15 minutos, depois vamos aumentando, né? Um dia, ao longo do eterno, a gente chega na iluminação e a gente vai viver luz, mesmo num ambiente bem adverso, mesmo num ambiente de guerra, de briga, porque a gente está na luz, a gente chegou lá, né? É um caminho, é o nosso caminho. Nosso caminho basicamente é esse. Aprofunde o contato com você mesmo, porque você vai experimentando essa capacidade
que é inimaginável antes da gente entrar nesse caminho. Você vive uma relação amorosa como se a pessoa estivesse do lado, só que não é a pessoa, não é o Antônio que está ali do lado, percebe? Não é esse cara que está ali do lado. É aquilo com que você se conectou amorosamente. E não dava para viver esse amor integralmente tendo o Antônio e você, José, ego. Porque tem a sombra. Quando está lá na luz, é luz. E se você entra na luz fazendo sua meditação, você está luz. Meu caro, essa é a minha resposta de todo o coração. Gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais. Gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. Eu quero estender, como sempre, aqui a minha gratidão a todas essas pessoas lindas, maravilhosas, encantadoras, que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali um tanto de amor, mas um tantão de amor que não tem como não derreter diante dessa experiência, dessa vivência. Amor esse que eu retribuo imediatamente, a cada vez que entro em contato. Boa meditação para nós, porque afinal é ela que nos liberta. Foco no afeto.